Boa noite, companheiros e companheiras. Estas últimas semanas têm sido muito especiais para nós, anarquistas da FAG. Receber companheiras e companheiros de distintas partes do Brasil, da América Latina e do mundo, para juntos celebrarmos um pedacinho dessa rica história do anarquismo, isso nos enche de alegria. Aqui encerramos um ciclo para começarmos um novo, um ciclo maior de organização, de maior firmeza em nossos vínculos e em nossos laços de fraternidade e solidariedade, de reafirmar a luta, o protagonismo popular e a transformação revolucionária das nossas relações e da nossa sociedade, como os únicos caminhos fecundos para romper definitivamente as amarras desse sistema sanguinário que nos oprime todos os dias. 20 anos de construção anarquista nacional. São 20 anos de FAG, de OASL, de FAO, de CAB, de FARPA, de Rusga Libertária, de CALC, de FARJ, de KBM, de ORL, de FACA, de OASL. E de muitos outros que com seus esforços vêm forjando anarquismo militante, classista, com raízes na história de combate do nosso povo. 2 décadas cultivando raízes anarquistas para que floresça belo e forte o poder do povo, o poder popular. Na ocasião do ato público de 10 anos da FAG, dizíamos: nascemos porque morreram homens como Miguel Baconin, Henrico Malatesta, Nestor Macno, Sepete Araju, Zumbi dos Palmares. Nascemos porque morreram mulheres como Espertirina Martins, Malvina Tavares, Anastácia, Anita Garibaldi e tantos outros e outras, anônimas ou não, que morreram defendendo a justiça e a liberdade. Nascemos pelas mesmas mãos que o anarquista Djalma Fetterman usou para tirar uma bomba disfarçada de buquê de flores que carregava também a anarquista Espertirina Martins com seus 15 anos de idade, na carga da cavalaria da Brigada Militar durante a Guerra dos Braços Cruzados em 1917. Nascemos pelas mãos que pegaram em armas no Uruguai, enfrentaram a ditadura, foram torturados e presos, porém não desistiram. Já completaram meio século e foram decisivos para a formação da FAG neste canto do Brasil. Assim foi o generoso apoio da FAO presente conosco hoje e sempre. Nascemos e renascemos todos os dias pelas mesmas mãos das pessoas simples, gente humilde, que nas suas mãos carregam as marcas de ser parte dos de baixo. Dizem por aí que pobre vive de teimoso. Foi por teimosia que a FAG nasceu. É por teimosia que continuamos vivos lutando e vamos completar mais 10 anos insistindo em dizer que é somente o povo organizado em luta que vai conseguir conquistar tudo o que precisa e quer. E aqui estamos, companheiros, companheiras, 10 anos depois, cumprindo e dando continuidade a um compromisso, a uma ideia, a uma prática, socialismo com liberdade. Não tem sido tarefa fácil. Nossa busca tem sido sempre a de fazer do anarquismo uma ferramenta atual e à altura das diferentes conjunturas que nos tocam, viver e atuar. Uma ferramenta dinâmica, que nos permita ampliar coletivamente as forças que individualmente seriam muito limitadas. Um anarquismo militante e organizado que construa junto, ao lado dos de baixo, propostas concretas contra os ataques dos de cima. Um anarquismo prático, dotado de táticas e de um programa mínimo. E, ao mesmo tempo, um anarquismo finalista, dotado de um programa estratégico e de longo prazo. No fim e ao cabo, um anarquismo político que, contra e por fora do Estado, solucione o problema do poder. O problema do que colocar no lugar das instituições burocráticas, do centralismo, do autoritarismo, do sistema de dominação capitalista. Um anarquismo federalista, autogestionário, que produza com suas práticas, métodos, críticas e experiências uma ideologia de transformação, sem vanguardismos, ditaduras ditas proletárias,
vocação para partido único, pois não se trata de fazer da política a tarefa de conduzir um Estado, seja ele qual for, em nome das classes oprimidas, para daí impor a nossa vontade enquanto povo às classes dominantes. Trata-se de fazer da política a tarefa de construir um povo forte, com seus instrumentos, instituições, ferramentas que vão gestando o novo na medida em que vai golpeando e destruindo o velho. Colocaremos no lugar do Estado e de seus aparatos as instituições das classes oprimidas, construindo desde baixo, articuladas e coordenadas entre si. Como já escrevemos em outro momento, é certo que o trânsito até uma sociedade distinta deve ser feito dentro desse sistema. Mas a experiência vivida indica que existem meios, orientações, uso de instrumentos, de instituições e formas de organização, de atividades sociais que devem ser dispensados se queremos ir conformando forças sociais capazes de produzir verdadeiras mudanças nas formas de organização social. É imprescindível outro enfoque se queremos ir construindo uma sociedade distinta. Não parece ser boa estratégia escolher aquelas vias, aqueles lugares e trajetos que têm dono e o poder de imprimir o seu selo ao que ali entra. Quantas organizações políticas, quantos lutadores cheios de ideias e sonhos terminaram pensando com a lógica do sistema e vendo como inimigo os seus queridos companheiros de ontem. Outro sujeito histórico não virá do nada, não aparecerá como arte de magia, deve ser fruto de práticas que internalizem outras questões que chocam com o dominante. A participação efetiva, a autogestão, a ação direta e a forma federal de funcionamento realmente democráticos. A solidariedade e apoio mútuo necessitam de mecanismos, organizações práticas, regulares para seu desenvolvimento. E só se produzida no povo é que a mudança se torna realidade. Uma estratégia que tem em seu interior um mundo distinto que vai emergindo desde o seio do outro que lhe é antagônico. O famoso usar todos os meios, entre aspas, pode ser uma maneira efetiva de assegurar que não se construa nenhuma estratégia antagônica portadora dos elementos de desestruturação do sistema vigente. Relacionado com isso, está a necessidade de forjar um inconfundível estilo de trabalho. O estilo de trabalho também é um elemento da produção ideológica. Se define como um modo especial do fazer político-social em todos os seus atos, no discurso, no comportamento de grupo, nas relações entre companheiros e com a sociedade, nos planos de ação, etc. A ideologia libertária se materializa, é produzida, reproduzida, entre outras coisas, nessa forma estimulada de representar os seus valores, a sua ética, as aspirações que carregam as práticas de todos os dias. Assim, o estilo de trabalho que marcamos nos processos de luta e organização, em uma boa medida, vai dizer quem somos pelo que fazemos, como fazemos, com que coerência ideológica estão formados os nossos atos de organização militante. Reconhecer entre iguais a dignidade do outro, como irmãos na luta e no projeto para mudar a sociedade. Sempre será a base da estrutura e das normas jurídicas que constituem um pacto federativo. A fraternidade que permeia o projeto militante dá o vínculo moral fundamental para a formação das relações de confiança. E a política, como apontam as investigações teóricas que temos estudado, tem suas razões e suas sem razões. Não é só... E as suas sem razões... E aí vem para outra página, calma aí. E as suas sem razões. Não é só feita de escolhas racionais, tem boas doses de conteúdo sensível, está atravessada pelas formações ideológicas que constituem o sujeito. Está em jogo uma pedagogia do exemplo, a forja de referências, a partir daquilo que fazemos, pelos valores que vinculamos em nossas práticas e nas nossas ações cotidianas. O estilo para promover, nesse caso, dentro dessa perspectiva, deve produzir iniciativa para as tarefas,
responsabilidade plena com os mandatos coletivos, resoluta solidariedade, pedagogia do exemplo, liderança moral, maturidade para a crítica, exigência fraterna, preocupação formativa. São esses alguns dos desafios a que nos propomos todos os dias ao participarmos do movimento sindical, do movimento estudantil, da militância nos bairros, nas vilas, nas favelas, nas lutas urbanas, contra as violências de gênero, contra as violências de raça, no campo e na floresta e em toda ação de solidariedade ao enfrentamento da diversidade de sujeitos que compõem as classes oprimidas. Unir o disperso, organizar o desorganizado. Solidariedade é mais do que palavra escrita. Rodear de solidariedade os que lutam. São algumas consignas que expressam bem de que transformação social estamos falando. Porque é mais importante para nós criar um povo forte do que um partido forte. Uma nova articulação entre o político e o social, como os dois planos de ação simultânea devidamente articulados, mas cada um com sua independência relativa, com sua própria especificidade. Somos partidários de um trabalho simultâneo, dentro de um mesmo projeto da organização política libertária e do trabalho em todo o campo social. Esse é o nosso especificismo. Essas são as bases da nossa construção. E que base, companheiras e companheiros, precisamos para nesses tempos difíceis que estamos vivendo? Já vivemos épocas também difíceis, pois quem não se lembra do ataque aos professores, aos catadores, aos sem terra, no governo Ieda do PSDB, em que o presente, sempre presente Elton Brum da Silva, foi assassinado com um tiro de calibre 12 pelas costas com a Brigada Militar? Ano em que tivemos a nossa sede pública invadida e companheiros e companheiras processados. Quem não se lembra dos 10.000 gasificados, das balas de borracha, das pauladas, da violência psicológica e da nova invasão de nossa sede pública, assim como na casa de outros lutadores e lutadoras sociais nas jornadas de lutas de 2013, durante e sob as ordens do governador Tarso Genro do PT. Ano que companheiros foram processados, presos, criminalizados em processos judiciais, políticos e ideológicos. 2013 merece a nossa consideração à parte. Foi um ano intenso e atípico para a nossa militância. Para todo o Brasil, diga-se de passagem. Participamos desde o início das jornadas de luta por um transporte 100% público em Porto Alegre. Construímos juntos, em unidade com outros setores da esquerda, o bloco de lutas pelo transporte público. E fizemos dias memoráveis, lado a lado, de milhares de lutadores do povo. Não poderia ser diferente. Assim, Porto Alegre formou parte de um processo nacional de lutas que brindou novos elementos para a nossa análise. O que dizíamos no nosso 6º Congresso? O povo fez dias de luta no país que se fizeram irreprimíveis em julho. A luta por um transporte público, coletivo, que é organizada por militantes de esquerda de um movimento social que leva anos, e a indignação com relação aos altos gastos na Copa das Confederações, em detrimento de outras áreas como a saúde, a educação, os programas sociais, deu vez a um turbilhão de demandas que latejavam na vida neurótica, precária, estafante dos setores médios e populares. Grande parte da geração jovem e combativa que foram as mobilizações de massa dessa hora cresceu nos últimos 10 anos de governos do PT e encarna a expressão conflitiva e saturada do seu modelo capitalista de crescimento econômico. Traz na bagagem a confusão e as incertezas que se gestam numa nova experiência com a política, com o imaginário nos protestos que sacodem o mundo, muito apoiada aos modos de interação e reconhecimento social que produzem as novas tecnologias de comunicação. O povo, em conceito amplo, não opõe classe contra classe e joga na cena dos acontecimentos uma disputa de ideias, de valores e projeto para atuar criticamente, com uma concepção classista em dia com a formação social brasileira dos tempos que vivemos. Contudo, não temos dúvida que o movimento que vem de baixo é o terreno mais fértil para fazer a luta de classe.
construir a democracia direta e desenvolver músculos para uma estratégia de poder popular. Na gestão dessa nova correlação de forças, a luta contra o aumento das tarifas do transporte coletivo é a expressão mais articulada de uma avalanche de sentimentos e demandas reprimidas que extrapolam os controles dominantes da sociedade brasileira. As jornadas de junho, jornadas de julho, foram, portanto, expressão do descontentamento com o quadro acima descrito. Indicam, por sua composição, pela magnitude e mesmo pelas formas com que foram convocadas em algumas cidades, mudanças e elementos a tomar em consideração na hora de conceber uma estratégia própria, daqui para frente. Levando em consideração estes e outros elementos, procuramos caracterizar o período, a etapa em que estávamos entrando, como uma etapa que colocava um viés combativo, que dava uma perspectiva diferente, que sentava elementos que até então a gente não estava fora da consideração que fazia a organização. Por esse conceito, sem referência com velhos esquemas que sugerem um traçado reto e linear do processo social histórico, quisemos representar um cenário político para os fatores de campo social e os elementos característicos de uma correlação de forças na sociedade. A luta das classes oprimidas e do projeto socialista passa uma nova etapa de refluxo, de reestruturação dos meios organizativos, de ações dispersas e fragmentárias, que não alcançam formar um conjunto com elementos ideológicos e programáticos, que façam um antagonismo forte ao sistema. Uma parte importante dos setores populares, das organizações e sindicatos, embarcam nas velhas promessas do crescimento econômico e se curvam para as ideias do neodesenvolvimentismo. Há uma crise de movimento social, de organização de base, de forças acumuladas pela luta que superem atos espontâneos e alcancem ação federada. Estão seriamente ajuizadas pela história recente as estratégias de esquerda que buscam mudanças sociais por dentro das estruturas funcionais às relações do poder dominante. O tempo é de divisão de águas, ajuste das lentes para pensar condições e possibilidades da relação de forças do momento, deste momento. Exige capacidade de inserção de um projeto finalista revolucionário no interior dos problemas e conflitos deste presente histórico. Trabalho de base entre as demandas populares que não são absorvidas pelos controles do modelo capitalista na direção de um povo forte, de práticas de ruptura que favoreçam a construção histórica de um sujeito antagonista às estruturas do capitalismo. Nesse sentido concreto e operativo que nós aplicamos essa categoria da estratégia, para fazer baliza de condições e possibilidades da nossa prática política. Contudo, tinha uma emergência na cena dos acontecimentos históricos, ventos novos que nos provocaram uma leitura mais matizada, elementos conflitivos com certo peso ideológico que indicavam uma abertura para um passo diferente. Percebíamos a possibilidade de uma acumulação de forças combativas que até então estava fora do panorama brasileiro. Deriva daí a nossa aposta estratégica, expressa no conceito de intersetorial dos combativos. Vamos operar nessa etapa com uma proposta militante para ligar o espectro das lutas sociais que confrontam com o modelo dominante do capitalismo brasileiro com um programa mínimo de soluções populares. Ajudar na forja da unidade de baixo para cima, criar um povo forte que imponha na cena nacional uma nova correlação de forças para aplicar um projeto de transformação social. Nessa linha, atravessa o trabalho metódico e determinado de radicar nossas posições libertárias em organizações de base, sindicatos, coletivos, movimentos sociais, que serão nosso vetor social. Mas vai além. Implica fazer uma costura com outros setores sociais e políticos, que atuam também onde não alcançamos, não pisamos, para formar um campo de alianças dentro de princípios e acordos que fortaleçam uma posição de força para a independência de classe. Catalisadora das massas e das classes oprimidas, articuladas pelas bases, que não se integrem nas vias burocráticas dos controles institucionais burgueses. Muita água já rolou, entramos no ano de 2005 e novos elementos se apresentaram.
Em particular, vamos destacar a conjuntura do Rio Grande do Sul. O eleito ao governo estadual, José Ivo Sartori, do PMDB, veio para aprofundar os ataques aos direitos e condições de vida dos trabalhadores e dos de baixo. Aprovou um pacote de medidas que cortou fundo na carne dos povos oprimidos em benefício da manutenção do privilégio e do lucro do governo e dos patrões. Parcelou os salários do funcionalismo público, estadual, quis distinguir órgãos públicos fundamentais à pesquisa e preservação ambientais e cortou verbas de áreas imprescindíveis aos trabalhadores, como as de saúde e educação. Sem falar na sua brigada militar, na polícia militar, que segue matando a juventude negra e pobre nas periferias. Ao lado do ajuste, que saca dinheiro dos hospitais, dos postos de saúde, das escolas, dos programas sociais, da ampliação do espaço comum e da rede de serviços públicos que aumentam o bem-estar e condições de vida do povo, é martelado diariamente, sobretudo pela voz do grupo RBS, a bandeira da segurança. O grupo de comunicação, que é bom pagador de propina para sonegação fiscal, dono de um patrimônio que figura na lista seleta das elites gaúchas, avaliza o ajuste e faz campanha de terror e medo para reclamar mais segurança. Aí está. Segurança é um discurso que dá sentido e faz funcionar um poder de controle e vigilância que institui a paz para a vida normal do sistema e dos bem-nascidos e que instala a guerra que pune e criminaliza a pobreza. A segurança que ecoa fundo nas preocupações das elites e da classe média, digamos assim, é a que sempre reforça a violência policial sobre as classes perigosas. Faltam recursos porque os capitalistas reservam os privilégios e os lucros para suas propriedades e estouram as contas públicas nas costas do povo. Todo um sistema de pilhagem que funciona pelo mecanismo da dívida pública, que espreme o patrimônio construído pelos trabalhadores, que desmonta e privatiza bens públicos e produz um discurso econômico liberaloide de déficit e responsabilidade fiscal. Os partidos de governo se sucedem sempre dentro desta ordem, uma camisa de força dos sistemas que todos vestem. O PT subscreveu os contratos com o Banco Mundial durante o governo Ieda Crucius e ampliou o poder do sistema financeiro sobre o controle de gastos. Na sua vez, o Piratini, Tarso Genro, teve que amargar a pena de devedor do piso nacional do magistério. Um contexto em que, frente aos ataques dos de cima, houve luta e resistência dos de baixo. Uma série de setores sociais dão fôlego a seus processos de mobilização e indicam a disposição de luta para dar combate à lógica imposta pelos de cima, que precariza a vida do povo. A semana que passou foi palco de diversas mobilizações e ações de rua que, no nosso entendimento, contribuem para o fortalecimento da organização, capacidade de enfrentamento e acúmulo de força dos de baixo para o próximo período. Experiências como as greves, os piquetes, as manifestações de rua, o diálogo com a população e os cortes da via pública em todo o Estado são ensaios de um processo que não termina aqui. Infelizmente, as burocracias sindicais fizeram de tudo para afiar os ânimos e conduzir as rebeldias populares para a arena institucional de seus partidos da ordem. O desespero e a indignação dos trabalhadores frente a essa política de austeridade não encontraram eco e canais adequados para a promoção de uma luta sem trégua que alterasse a correlação de forças em seu favor. Acelerar pisando no freio e manter o controle e a ordem das ações de base das categorias foram e são marcas de uma concepção sindical burocrática, verticalizada, oficialista, que não se movimenta no sentido de organizar e dar impulso à disposição de luta da base, à ação direta dos trabalhadores. A mobilização do funcionalismo público estadual, em especial dos trabalhadores em educação gaúcho, é um exemplo emblemático dos resultados nefastos de tal concepção sindical. Deslegitimar e isolar as iniciativas combativas de setores de base, apostar numa greve unificada com setores da repressão, fazer da categoria de base de apoio a politicagem de seus deputados na Assembleia Legislativa, promover, fragmentar paralisações para fingir que faz pressão nos políticos de turno ao invés de promover, organizar e favorecer uma greve por tempo indeterminado com a solidariedade e participação dos estudantes e da comunidade. Para dar uma resposta à altura dos desmandos do governo,
são alguns dos feitos responsáveis pela desmobilização de uma categoria que há anos não se mobilizava como se mobilizou. E como não seria diferente, nessa conjuntura a criminalização veio forte. Por lutar, rodoviários da Carris foram em solidariedade à paralisação estadual do dia 3/8. Estes foram demitidos. Os servidores municipais da assistência social e da saúde de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que seguem em greve, sofrem processo de criminalização judicial. Esses são nítidos exemplos de perseguição política e sindical e é emblemático o caso da Carris, que os demitidos são militantes sindicais que tiveram seus direitos de trabalho anulados. Ainda sobre o aparato repressivo. Realizaram 2 prisões na capital durante uma manifestação de trabalhadores da educação vinculados ao CPER sindicato. Além desse fato, cabe destacar a intimidação realizada pela segurança nos piquetes do Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAF, e o assassinato pelas costas de um jovem negro no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. Esses são nítidos indícios de que a repressão nunca estará ao lado dos trabalhadores e dos de baixo, e que seu papel é de repressão aos que lutam e de extermínio da juventude negra e pobre das periferias. Nem com os que mandam por cima, nem com os que reprimem por baixo, dizíamos. Nacionalmente, uma conjuntura de intensificação nos ataques dos direitos dos trabalhadores, do golpe do ajuste fiscal, que corta na carne e no bolso dos de baixo para manter os privilégios e os lucros dos de cima, de aumento da violência contra as mulheres, em especial das mulheres negras, de retrocesso no processo de demarcação de terras indígenas e quilombolas, de aumento da criminalização da pobreza e do protesto, de cortes de verbas na educação e de forte investida nos setores conservadores contra uma educação transformadora. Tudo isso no marco de um lastro político e ideológico de desarme organizativo das classes oprimidas deixados por 12 anos de governo petista. Esses são alguns dos elementos atuais que precisamos ter em conta na hora de atuar. Um novo ciclo também parece abrir na politicagem e na disputa de vizinho de um mesmo condomínio, o condomínio dos de cima. Uma nova descontinuidade que vai reelaborar elementos gestados no passado recente para manter a dominação política, econômica e ideológica de sempre. Assim, afiar os instrumentos, os nossos instrumentos, para uma conjuntura e, quem sabe, uma etapa mais espelhada para os de baixo, é uma demanda permanente. É um desafio que está posto. Nossa FAG e nossa CAB estará aí, peleando, como sempre. Assim como estarão aí a nossa FAO, a nossa FAR e todos os companheiros e companheiras anarquistas da América Latina e do mundo, construindo ombro a ombro, de baixo para cima, fazendo desse mundo uma sociedade alternativa. São curdos e curdas, africanos, norte-americanos, mapuches, caigangues, chilenos, uruguaios, argentinos, brasileiros, quechuas, palestinos, gregos, guaranis, espanhóis, zapatistas, entre tantos outros os que lutam, se erguem contra as opressões, forjam exemplos, escrevem pelas suas práticas e referências. É sobre todos que a criminalização se coloca. É assim, uma luta que se deve ser feita em conjunto e a partir da diversidade de lutas, de combate às opressões e dominações que cada segmento dos debaixos se levanta. É porque não esquecemos os milhares de Eltons, de Cláudias, de Amarildos, de Zumbis, de Dandaras, de Helenas, de Pótios, de Idílios, de Espertirinas, de Ebers, de Luíses, de Lúcis, de Polidoros, de Domingos, de Emas, de Marias Lacerdas e tantos outros e outras mulheres inscritos em nossa memória com seus exemplos de luta e resistência que estamos aqui. Aqui estamos também, companheiro Hélio Goulart. Que venham mais 20, mais 30, mais 50, 100 anos a enraizar a anarquismo organizado. Não tá morto quem peleia, arriba